Começamos agora a última parte do módulo 1. Falaremos sobre a dinâmica das moléculas. Nessa última parte falaremos sobre geometria molecular, sobre as alotropias, sobre substâncias simples e compostas aplicadas à dinâmica do Enem. Começando por substâncias simples e compostas, então eu vou começar daqui de baixo para cima, beleza? Então me acompanha aí. Deixa eu só vir aqui para o cantinho e a gente continua com o nosso conteúdo. Vamos lá, substâncias simples e compostas, do que se trata isso afinal? Que faz parte do estudo das moléculas. Moléculas. É um conceito muito simples, que é importante que tenhamos muito claramente, para a prova do Enem. Quando a gente fala de moléculas, essas moléculas que são também chamadas de compostos, é só um sinônimo, poderão ainda ser classificadas entre substâncias. E essas substâncias podem ser simples ou substâncias compostas. Usando uma nomenclatura que eu já utilizei anteriormente aqui com vocês, as substâncias simples são aquelas moléculas homogêneas. Então, substâncias simples são formadas por moléculas homogêneas. Mas, afinal de contas, prof., o que são essas moléculas homogêneas? Moléculas homogêneas são aquelas, etimologicamente, homo quer dizer igual, vem de igualdade. E gênea está relacionado com a origem. Então, moléculas homogêneas são aquelas formadas a partir de um único elemento. É assim que a gente identifica uma molécula homogênea que forma uma substância simples. A substância composta é formada a partir de moléculas heterogêneas. Moléculas heterogêneas. Etimologicamente, moléculas heterogêneas são aquelas que possuem mais de um elemento químico na sua constituição, na sua composição. As moléculas heterogêneas. Simples assim o conceito, ok? Mais de um elemento. Mais de um. Beleza, mais de um elemento. E aí a gente define substâncias simples e substâncias compostas. Deixa eu trazer um exemplinho aqui para cada um desses tipos para vocês. Por exemplo, substâncias simples, o oxigênio que respiramos, o ozônio que nos protege da radiação solar, ultravioleta principalmente, o nitrogênio que respiramos, mais que o oxigênio inclusive, já que compõe quase 80% da atmosfera terrestre. Dentre as substâncias, as moléculas heterogêneas, temos ainda o sal de cozinha, por exemplo, NaCl, feito de cloro e sódio, NaCl. A própria água é uma substância composta e assim por diante. Muito bem. Definido isso, a gente avança com esse conhecimento e chegamos ao conceito de alotropia. Olha esses desenhos, que loucura! Isso aqui são formas alotrópicas do carbono. Mas antes de mais nada, o que é alotropia? Talvez seja isso que você esteja aí se perguntando. A alotropia é um fenômeno de substâncias simples, tá? Por isso que eu comecei a aula definindo o que são substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples podem sofrer variações estruturais. Então, a alotropia a gente pode definir como variações estruturais de substâncias simples. Estruturais, ou também chamado de conformacionais. Conformacionais. Isso é uma alotropia. Uma das alotropias mais importantes, até em termos do Enem, que é muito explorada, é justamente essa alotropia que a gente está visualizando aqui na tela, a alotropia do carbono. Deixa eu dar um enfoque nisso. A alotropia do carbono que estamos estudando aqui, vemos moléculas, na verdade compostos completamente diferentes, feitos todos somente de carbono. Inclusive, muitos desses compostos são promessas para um futuro em breve e provavelmente a partir de 2021, 2022, as próximas provas do Enem
vão abordar com certa frequência essa temática, porque são materiais do futuro. No fim das contas, o diamante é o material natural mais duro do planeta. Ao mesmo tempo, o grafite, ele é feito de... O grafite que está na lapiseira de vocês, o grafite também é feito só de carbono. E o grafite ele é tão quebradiço que escrever é ficar quebrando grafite, né, com a microporosidade do papel. Só que como assim? O material mais duro do planeta, um material tão quebradiço quanto minha lapiseira, é feito do mesmo material? Exatamente. A única variação que há entre o diamante e o grafite não é de composição, é de estrutura. O grafite tem esse formato aqui de estrutura que vocês não precisam saber disso por Enem. É só importante ter pelo menos ouvido falar, mas não precisam saber disso, que é coisa do ensino superior. Estrutura chamada de lamelas, estudo lamelar. Deixa eu mostrar aqui uma animaçãozinha rápida sobre isso, da estrutura lamelar do grafite aqui para vocês. Tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Essas aqui são estruturas de carbono, estão vendo? Que constitui o grafite. São camadas, né? São filmes de carbono, tá aí, bidimensionais. Não chega nem a ser uma projeção tridimensional. Observa aqui também que isso não é uma molécula orgânica, tá? Só colocando outra projeção aqui, uma outra visualização das moléculas do grafite. Por isso que é tão quebradiço. Essas moléculas, essas camadas sobrepostas podem simplesmente ser retiradas, né? Podem deixar de sê-las. Isso aí é grafite e diamante. A diferença essencial do diamante é que o diamante ele tem uma estrutura reticular cristalina muito bem definida. Olha só a estrutura reticular cristalina aí do diamante, que devido a essa estabilidade da estrutura em rede é um material tão duro. Então, esse é o fenômeno da alotropia. E vamos ao estudo das geometrias moleculares. Ocorre que as moléculas no espaço tridimensional elas possuem formatos. E esses formatos, a gente passa a conhecê-los melhor a partir de agora. Inclusive, é esse formato que pode interferir de uma forma gigantesca na propriedade dos compostos. E para conhecer as principais geometrias moleculares possíveis, eu vou abrir agora um simulador para a gente dar uma olhada juntos. Então tá aí na tela já. Então temos aí um átomo. Esse átomo no espaço ainda não tem um formato, né? Mas quando eu tenho dois átomos, já existe uma molécula aí, né? Feita da junção desses dois átomos. E a molécula tem uma geometria chamada de linear. Quando eu passo a ter três átomos e há um ângulo de 180 graus entre esses meus átomos, a geometria continua sendo linear. Mas se por acaso eu tenho três átomos de um par de elétron livre, que a gente vai dar uma lembrada como classificar esse par de elétron livre agora, daqui a pouco, aliás, melhor dizendo, o ângulo passa a ser 120 graus, mas relaxa que você não precisa ficar decorando o ângulo de nada para o Enem, não. E a geometria molecular muda, passa a ser a geometria chamada de angular, está aqui no inglês bent. Geometria angular. Se por acaso tenho dois pares de elétrons livres, não muda, continua sendo angular, a menos que eu tenha três pares de elétrons livres, que a geometria volta a ser, olha só, volta a ser a geometria linear para essa molécula. Mesma coisa se forem quatro pares de elétrons livres, apesar de ser uma mistura extremamente rara. Quando eu tenho agora quatro átomos, três átomos ligados a um átomo central e não tem repulsão causada pelos pares de elétrons livres, a geometria é chamada de trigonal plana. Se por acaso tiver um par de elétron livre, é chamada de geometria pirâmide trigonal ou só piramidal. Tá vendo? Lembra uma pirâmide de base triangular aqui, ó, na base. Se por acaso tivesse dois pares livres, forma a geometria chamada de geometria T. Estrutura T. Com ângulos retos, inclusive de 90 graus. Quando eu tenho 5 átomos ligados,
4 ligantes ao átomo central. O nome dessa geometria é tetraédrica. Essa geometria é uma das principais de todas, é porque é ela que compõe a geometria tridimensional das moléculas de carbono, das moléculas orgânicas. É essa geometria aqui, tetraédrica, que o carbono, como átomo central, promove. Se eu tiver um par livre, ela vira a geometria chamada geometria da gangorra. A geometria da gangorra, agora ficou melhor de visualizar, né? Não é à toa que é chamada de geometria da gangorra, com ângulos retos. Se tiver 2 pares livres, vira a geometria quadrado planar. Ou geometria do quadrado no plano, né? É uma geometria bidimensional ainda. Ó. Dá para sobrepor. Deixa eu tentar sobrepor. Olha aí. Uma geometriazinha bidimensional. Se por acaso eu tiver agora um total de 1, 2, 3, 4, 5 átomos ligados ao átomo central, 6 átomos no total, essa geometria é chamada de geometria de bipirâmide trigonal. Basicamente é uma pirâmide voltada para cima e uma pirâmide voltada para baixo. Uma geometria já bastante rara, mas todos os ângulos são retos, geometria bipirâmide trigonal. E aqui temos uma pirâmide de base quadrada, olha só. Aqui a base da pirâmide quadrada, o cume, que eu estou balançando aqui, é uma pirâmide de base quadrada. Desconsidere a nuvem de elétrons livres. Já estamos chegando à última geometria, que é essa, a geometria octaédrica. Em termos de prova Enem, isso é mais que suficiente, até a geometria do modelo octaédrico. Então, essas são as geometrias moleculares possíveis. E a gente vai dar uma relembrada de como classificar, né? Como que funciona essas classificações. Deixa eu só aproximar aqui a minha mesinha gráfica. Essa tabela também traz um resumão sobre as geometrias possíveis aí para vocês, sendo que até o Enem a visualização é mais simples. Geralmente no Enem só cai no máximo esse conteúdo até a geometria tetraédrica, tá? Então vocês já podem ficar até mais tranquilos em relação a isso. Mas um conceito que é primordial para você entender bem geometria molecular é o conceito dos pares de elétrons livres. E quem são esses pares de elétrons livres, né? Como identificar o par de elétron livre? Muito bem, vamos lá. Os elétrons livres são aqueles elétrons que não foram utilizados em ligações. Esses são os elétrons livres. Cada átomo pode ter um número diferente de elétrons livres. Apesar de que um comportamento dos elétrons livres se mantém, é válido para o mesmo grupo de átomos. E é fácil de ser identificado. A gente já viu, por exemplo, que o carbono ele é do grupo 14, certo? Vou dar um exemplo. O carbono é do grupo 14. Já sabemos, com base nas teorias anteriores da distribuição eletrônica, se ele é do grupo 14, quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, também com base no conteúdo da parte anterior, já dá para saber que com base na regra do octeto, quem tem 4 elétrons na camada de valência faz 4 ligações químicas. Então, o carbono em particular, ele tem 4 elétrons, faz 4 ligações, ele usa todos os elétrons nas ligações. O carbono não tem elétron livre. Um outro exemplo é o caso do nitrogênio. O nitrogênio é do grupo 15 da tabela. Grupo 15. Sendo o nitrogênio do grupo 15 da tabela periódica, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, que eu estou demonstrando aqui como pontinhos. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele só faz 3 ligações para chegar ao octeto. E olha o que resulta disso. Ele fica com 2 elétrons sem serem utilizados. Esses elétrons aqui que eu marquei de vermelho são elétrons livres. E esses elétrons livres é que promovem a repulsão, que faz com que haja uma deformação ou uma variabilidade das geometrias das moléculas. Então, o nitrogênio, por exemplo, todos os seus primos, né, do grupo 15 da tabela periódica têm sempre uma nuvem de elétron livre. E é isso que interfere bastante na geometria dos compostos. Aqui eu trago uma tabela resumo. Então, toda vez que eu tenho uma molécula só com 2 átomos, ela vai ser linear. Com
com 3 átomos sem elétron livre no átomo central também vai ser linear. 3 átomos ligados a um átomo central, né? Ou eu posso avaliar com base na contagem das nuvens eletrônicas. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas, geometria trigonal plana. Se por acaso eu tenho 3 nuvens eletrônicas e uma dessas nuvens eletrônicas é de elétron livre, ó, essa nuvem aqui é de elétron livre do enxofre. Esse aqui é de elétron livre. Essa geometria é chamada de geometria angular. É o caso da água. A água é angular. Vamos dar uma pausa aqui na tabela e dar uma estudada particular em algumas moléculas muito importantes, como a molécula da água. A água tem como átomo central o oxigênio, né? Para avaliar o átomo central é só pegar aquele que está em menor quantidade. Está ligado a hidrogênio e hidrogênio. Mas antes disso, vamos olhar para o oxigênio com mais calma. O oxigênio ele é do grupo 16. Oxigênio, grupo 16. Quem é do grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Grupo 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Vou colocar aqui 6 pontinhos. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já coloquei na forma de traço, espera aí. Então ele vai ter 6 pontinhos, 5, 6. No fim das contas, ele está ligado, né? Faz 2 ligações. Quem tem 6 elétrons na camada de valência só faz 2 ligações para chegar a 8 e obedecer a regra do quinteto. O oxigênio ele tem 2 pares de elétrons livres. Esses 2 pares faz com que ele tenha uma geometria angular. Se ele não tivesse esses 2 pares de elétrons livres, ele seria linear. Mas, na verdade, ele é angular. A forma mais correta de demonstrar a molécula de água é assim. As 2 nuvens de elétrons livres ficam em cima, causando repulsão. Essa nuvem de elétron livre ela não fica parada, ela fica balançando para lá e para cá, o que obriga a ligação a descer. E aí forma aqui o ângulo que foi citado anteriormente. Outra molécula muito importante é a molécula do gás carbônico. O gás carbônico é muito importante, eu já falei sobre essa molécula anteriormente, né? Eu nem adoro falar sobre o gás carbônico, até porque está relacionado com os fenômenos ambientais, né? Há diversos fenômenos ambientais. A molécula do gás carbônico tem um carbono como um átomo central, a gente já falou sobre ele, tem 4 elétrons, faz 4 ligações, faz 2 ligações com cada oxigênio. Observa, de novo, outra molécula de 3 átomos. Mas nesse caso, o carbono ele não tem elétron livre. Ele é sem elétron livre. Como o meu átomo central carbono está sem elétron livre, o resultado disso é que ele não tem aquela repulsão promovida pelos elétrons livres e a sua geometria é a geometria linear. Essa é a geometria do carbono. 2 moléculas muito importantes. Voltando para a tabelinha, já fechando. O caso das moléculas tetraédricas, né? O carbono aqui fazendo 4 ligações com diferentes compostos, 4 nuvens. Cada nuvem, tá? Eu tô falando nuvem, cada nuvem é a mesma coisa que um par, tá? Um par de elétrons das ligações químicas. Tá aí uma geometria tetraédrica. Quando eu tenho 4 nuvens, mas uma nuvem é de elétron livre, é o que acontece na molécula do amônia. A gente acabou de falar sobre o nitrogênio, né? O nitrogênio tem par de elétron livre. A geometria formada é a geometria piramidal. E por último, quando temos 4 nuvens, mas também 2 nuvens vêm de par livre, é o caso da molécula de água que a gente acabou de falar. Tentaria formar um tetraedro, né? Mas o resultado é uma geometria angular. Essa ilustração do segmento geométrico aqui é só a explicação de onde ficam posicionados os pares de elétrons livres dos átomos, mas vocês não precisam esquentar muito a cabeça com isso não. E com isso nós finalizamos nossa módulo 1, falamos sobre substâncias simples, compostas, alotropias e as geometrias moleculares possíveis. Esse conteúdo caiu recentemente nas provas do Enem, a gente vai ver questões agora.